Fala pessoal, tudo certo? Estava um pouco sumido, né? Mas então, sem mais delongas, hein? Vamos dar prosseguimento aí. Retornar, dar prosseguimento na trama então aí, né? A Joia da Coroa. Chuck Blazer gostava de receber os créditos por ter criado a Copa Ouro, o famoso campeonato CONCACAF, em que os times nacionais da região competiam uns contra os outros. Concebeu e fazer com que saísse do papel foram, de fato, suas maiores realizações como secretário-geral da Confederação. Mas a parte da história que ele não gostava de contar era sobre como o evento foi inicialmente um desastre em termos comerciais, salvo graças aos esforços de um marqueteiro do futebol brasileiro para pouco conhecido, porém genial. Esse homem se chamava José Avila. José Ávila. José Avila. E tinha um talento especial para transformar campeonatos sofridos de segunda linha em grandes máquinas de dinheiro. A primeira Copa Ouro foi realizada em 1991 e, de início, o interesse comercial no evento foi praticamente zero. Chuck Blazer havia vislumbrado o campeonato como fonte de lucros tanto para a CONCACAF quanto para si por conta de seu excêntrico contrato, mas batalhou para atrair patrocinadores e quase não viu a cor do dinheiro, tentando vender os direitos de transmissão para emissoras de televisão, canais a cabo ou pay-per-view. Vendia direitos comerciais para partidas de futebol, especialmente em um país onde o esporte era o quinto em popularidade, atrás do futebol americano, basquete, beisebol e hóquei, era consideravelmente mais difícil do que parecia. Ainda assim, Blazer havia visto o quanto eventos como a Copa do Mundo e o Campeonato Europeu poderiam ser lucrativos, e percebeu que precisava de alguns conselhos. Blazer conheceu a Vila em 1987 quando era delegado da Liga Americana de Futebol e procurava investidores para comprar mais franquias. Um craque brasileiro aposentado, Carlos Alberto Torres, apresentou-o para a Vila, que voou de São Paulo para Nova York e passou 2 dias na casa de Blazer, em Scarsdale, avaliando os prospectos da liga. No final, o brasileiro optou por não comprar um time, mas em antecipação à Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, mudou-se por 2 anos para a cidade de Boca Raton, a partir de 1992, para sentir o mercado norte-americano, que acreditava ter enorme potencial comercial graças à expressiva e crescente população hispânica. Durante a segunda Copa Ouro, em 1993, a qual decidira dividir entre os Estados Unidos e México, em uma tentativa fracassada de despertar mais interesses de potenciais patrocinadores, Blazer encontrou a Vila. Ao ver o brasileiro em seu camarote VIP durante uma partida, aproveitou a oportunidade para pedir seus conselhos. 3 anos antes, a Vila havia entrado de sócio na fundação da empresa de marketing esportivo Interforever Sports, em Miami, e começaram a buscar direitos baratos para partidas de clubes na América Central e no Caribe, além do eventual amistoso entre os times nacionais no sul da Flórida. A maior parte do faturamento desses eventos vinha de venda de ingressos e contratos de pay-per-view de restaurantes e bares que atendiam a clientela hispânica. A Vila disse a Blazer que, para esquecer o México, que o país podia ser fera no futebol, mas apresentava inúmeros desafios logísticos. Em vez disso, aconselhou ele: a Copa Ouro deveria ser sediada apenas nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, onde eram possíveis faturamentos máximos e desafios organizacionais mínimos. Com uma boa administração, o campeonato poderia ser um grande sucesso, mas explicou a Vila, o melhor caminho seria a CONCACAF vender os direitos de comercialização e transmissão da Copa Ouro para uma empresa de marketing com experiência e contatos na indústria, em vez de Blazer tentar fazer tudo sozinho. Na verdade, a Vila acrescentou, ele poderia se interessar por comprar os direitos, e foi o que fez, assinando um contrato em outubro de 1994 para pagar 9,75 milhões de dólares à confederação pelas próprias 3 edições próximas. Quando o acordo expirou, a Vila renovou-o por mais 2 campeonatos e o evento cresceu de forma constante, tanto em prestígio como em faturamento. Quando Blazer, ansioso por impulsionar suas comissões de 10%, decidiu aceitar a venda dos direitos locais da CONCACAF em 2003, recusando-se a renovar com a Vila, o brasileiro sentiu-se levemente traído. Havia transformado um campeonato essencialmente inócuo, que não era transmitido nem mesmo na TV a cabo, em uma fábrica estável de dinheiro que atraía patrocinadores multinacionais, e agora que se tornara autossustentável, o Blazer o tirava da jogada. A Vila, entretanto, recebeu a notícia com serenidade. A maior parte do tempo ocupava-se com negócios maiores na América do Sul, onde sua principal empresa, a Traffic, estava sediada e onde havia sido pioneiro no ramo, construindo um império de marketing esportivo que fez dele um homem rico. Ele ajudara a Copa Ouro a crescer em valor e relevância, mas a qualidade dos jogos ainda era relativamente baixa e os torcedores da América do Norte pareciam muito mais interessados em assistir aos campeonatos de outras partes do mundo, com os melhores jogadores do planeta. Acontece que a empresa de Avila controlava havia mais de 15 anos os direitos de um desses campeonatos. A Copa América, repleta de estrelas do futebol e da Argentina, duas das maiores nações futebolísticas do mundo.
Perder a Copa Ouro era decepcionante, mas a Vila não estava tão preocupada. Desde que tivesse a Copa América, sua joia da coroa, continuaria sendo o dono de todo o mundo do futebol, entre aspas. Como Tostão, uma das lendas do futebol brasileiro, uma vez o chamou. Quando José Avila era um ambicioso jovem repórter esportivo, segurando o microfone pesado e o transmissor enquanto corria para cima e para baixo nos bastidores da segunda divisão do futebol brasileiro, no final dos anos de 1950 e início de 1960, o esporte era um negócio simples. Os times vendiam ingressos e os donos dos estádios alugavam um espaço publicitário, no qual penduravam alguns cartazes de empresas locais, além de cobrar das estações de rádio por usarem cabines de imprensa com isolamento acústico e levarem seus equipamentos. Não havia o conceito de transmissão exclusiva nos torneios importantes. Meia dúzia de estações de rádio concorriam pelos ouvintes. Jornalistas e empreendedores como a Vila não apenas precisavam mostrar os 90 minutos de jogada por jogada durante as partidas, analisar o jogo durante o intervalo e entrevistar os jogadores após a partida, mas também eram responsáveis pela venda de espaço publicitário. Não havia equipe de vendas nem produtores. Naquela época, os repórteres faziam tudo. O enérgico Avila era bom em tudo isso e para atrair um público maior e, consequentemente, mais publicidade, desenvolveu uma persona. Ele decidiu ser chamado apenas pela primeira letra do seu nome, J, e aos 20 anos mudou-se da pequena zona rural em que crescera para São Paulo. Logo, J, entre aspas, construiu uma reputação de sucesso e no final da década de 1970 era responsável pelo departamento de esportes da TV Globo, a emissora mais importante do Brasil. Mas após ser demitido por apoiar uma greve dos jornalistas esportivos, a Vila decidiu que queria mais segurança financeira e, nos anos de 1980, comprou a Tráfico Assessoria e Comunicações, uma pequena empresa paulistana que vendia publicidade em pontos de ônibus. A essa altura, a Vila havia investido mais de 20 anos no futebol e ficara obcecado com a ideia de que o esporte, sob uma perspectiva empresarial, era um espetáculo mal administrado. O Brasil era a maior potência que o esporte já havia conhecido, vencedor de 3 Copas do Mundo, e seus torcedores eram fanáticos, totalmente obcecados por seus times do coração. No entanto, os clubes profissionais do país estavam eternamente afundados em dívidas enormes. Os campeonatos eram minados pela falta de organização e por brigas internas, e a aclamada seleção brasileira mal tinha dinheiro para pagar seus uniformes. O avanço da tecnologia tornava cada vez mais fácil para as pessoas ao redor do mundo assistirem ao time do Brasil, conhecido como seleção, em suas próprias casas, mas pouco se fazia para explorar essa demanda. Quando a venda de anúncios em pontos de ônibus não se mostrou muito rentável, a Vila decidiu testar suas teorias sobre marketing esportivo. Em 1982, a Tráfico assinou seu primeiro contrato com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, dando à Vila os direitos exclusivos para vender espaços publicitários dentro dos estádios onde a seleção brasileira jogasse. Logo, a Tráfico se ramificava entre diversas áreas do esporte no Brasil, comprando direitos para promover o Campeonato Brasileiro de Vôlei Profissional, por exemplo, ou assinando um contrato para reformular o departamento esportivo do SBT. A grande revolução da Tráfico, entretanto, veio em 1976, quando a Vila conheceu Nicolás Leoz, o presidente recentemente eleito da Confederação da FIFA que controlava o futebol sul-americano, conhecida como Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL. Os dois se deram bem e, sentindo uma oportunidade, a Vila perguntou sobre a compra de direitos da Copa América. Um dos campeonatos mais antigos do futebol, ultrapassando até a Copa do Mundo, a Copa América foi criada em 1916, quando o Ministério de Relações Exteriores da Argentina convidou o Chile, Uruguai e Brasil para se encontrarem em uma competição em homenagem ao 100º aniversário da independência da Argentina. O evento fez tanto sucesso que um jornalista uruguaio que estava presente propôs formar uma instituição para organizar regularmente o campeonato, e assim nasceu a primeira confederação de futebol regional. Com o tempo, o campeonato caiu no esquecimento. As 3 edições mais recentes, antes de 1986, haviam sido organizadas como torneios aleatórios sem anfitrião fixo, amplamente ignorados pelos fãs do futebol, e geraram menos de $25 mil para a CONMEBOL. Até onde Leo sabia, a Copa América era um fracasso. Mas a Vila tinha uma visão: o campeonato seria realizado em um único país anfitrião de forma rotativa, e ele coordenaria quase tudo por um montante fixo, pago antecipadamente à confederação. A Tráfico oferecia um prêmio em dinheiro ao vencedor para motivar as federações nacionais a levarem seus melhores jogadores, e a empresa de marketing esportivo ficaria com 100% dos lucros de patrocínio, licenciamento, publicidade, televisão e rádio. A CONMEBOL, como a maioria das confederações de futebol da época, não tinha muito dinheiro. Leoz, advogado e ex-presidente da Federação de Futebol do Paraguai, ficou radiante em deixar que uma empresa pagasse para administrar tudo, e no dia 3 de outubro de 1976 vendeu para a Tráfico os direitos para a edição de 1977 a ser realizada na Argentina.
por 1,7 milhões de dólares. Esse primeiro campeonato foi mal organizado e pouco assistido, dando prejuízo para a Traffic. Mesmo assim, a Vila garantiu os direitos sobre a Copa América de 1989 e 1991 por um total de 3,9 milhões de dólares e, com o tempo, o campeonato se tornou um enorme sucesso comercial. A Vila antecipou com precisão a explosão dos investimentos nas transmissões televisivas do torneio e fez uma enorme pressão para que os maiores astros de cada país participassem de cada edição. Interessados na ascensão dos craques sul-americanos e na disseminação da TV a cabo, patrocinadores e emissores ao redor do mundo começaram a se digladiar por uma parte que fosse da Copa América. No final dos anos 1990, a Traffic recusava ofertas de patrocinadores dispostos a pagar milhões de dólares por cada edição. Em 2011, vendia os direitos televisivos do campeonato em 199 países. Os lucros astronômicos ajudaram a Vila a expandir seus negócios por uma série de outros contratos de direitos envolvendo os partidos de futebol, incluindo competições juvenis, eliminatórias da Copa do Mundo e a popular Copa Libertadores da América. Em casa, a Vila comprou os direitos sobre o Brasileirão, intermediou contratos de patrocínio da seleção brasileira com a Pepsi, Coca-Cola, Umbro e Nike, e comprou seus próprios clubes profissionais no Brasil e em Portugal, enquanto criava todo um campeonato profissional de segunda divisão nos Estados Unidos, a Liga Norte-Americana de Futebol, criada após a derrocada da Liga anterior em 1985. A Vila, neto de imigrantes libaneses de baixa renda, tornou-se extremamente rico e comprou diversas emissoras de televisão, 2 jornais e uma produtora no Brasil. Abriu uma academia de futebol para jovens promissores e gerenciou os direitos contratuais e publicitários de dezenas de jogadores profissionais pelo mundo. Possuía fazendas perto de sua cidade natal, inúmeras casas no Brasil, uma no sul da Flórida e, é claro, uma frota de carros de luxo, incluindo por pouco tempo um Bentley de 400 mil dólares. Careca de óculos, a Vila jogava muito golfe e tinha participação em uma empresa que lhe cedia um jato particular e aparecia nas páginas das colunas sociais do Brasil com sua esposa e seus filhos. O mais velho, inclusive, casou-se com uma modelo da Vogue. As ostentosas revistas de negócios visitavam seu escritório luxuoso em São Paulo para escrever perfis brilhantes e ele contava orgulhosamente sua história de vida aos repórteres. Sou ousado, ele se gabou para um jornalista. É preciso saber correr risco, mas o que a Vila nunca mencionava nessas entrevistas era o verdadeiro preço que tinha de pagar por todo o seu sucesso, a triste realidade da indústria do futebol moderno, que lhe desempenharam um papel fundamental em criar. Tudo era baseado em suborno. Desde pelo menos 1991, toda a Copa América incluía pagamentos feitos por debaixo dos panos. Primeiro, Leoso, o presidente da Conmebol, começou a pedir dinheiro antes de assinar os contratos de cessão de direitos. Em seguida, os presidentes das associações de futebol do Brasil e da Argentina ameaçaram manter seus jogadores mais talentosos e populares fora do torneio caso não recebessem bem para colocá-los em campo. E o suborno não parava por aí. O que começou relativamente pequeno, como algumas centenas de milhares de dólares pagos em intervalos de anos, tornaram-se gigantesco, com milhões de dólares destinados aos cartolas do futebol todos os anos para garantir que a Traffic continuasse a receber os direitos comerciais dos quais necessitava. Assim como os astros da bola queriam que o torneio se tornasse um sucesso, propagando seus nomes pelos 4 cantos do mundo. Depois de alguns anos, Blazer e Warner também começaram a exigir propina em troca dos direitos da Copa Ouro. Um pagamento, por exemplo, de 200 mil dólares foi transferido por um intermediário com uma empresa fantasma que tinha conta no Uruguai em março de 1999 para uma das contas de Blazer na Ilhas Caimã. Em seguida, Blazer enviou metade dessa quantia para as contas de Warner em Trinidad e Tobago. Com o tempo, os cartões do futebol ficaram cada vez mais insistentes, demandando mais e mais dinheiro a cada novo contrato. Chegaram ao ponto de a Vila ter de usar intermediários em tempo integral por meio de contratos falsos de consultoria para poder efetuar os pagamentos e mantê-los longe dos registros da Traffic. Não importava que a Vila fosse um inovador, cuja visão transformar o mundo falido e promissando do futebol latino-americano em um empreendimento comercial viável acompanhado por torcedores de todo o mundo. Também não importava que sua equipe de vendas estivesse fazendo todo o trabalho duro de angariar esses patrocínios e contratos televisivos, enquanto esses ditadores mesquinhos do esporte não faziam nada além de usufruir de um estilo de vida banhado a ouro. Sem os pagamentos, os magnatas de futebol simplesmente não assinariam e, então, tudo viria por água abaixo. Mas à medida que o valor comercial do futebol subia às alturas, ficou visível que a Vila não era o único disposto a fazer de tudo para conseguir esses direitos.